boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite, você é sempre muito bem-vindo. Lei do Vale Gás é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e deve entrar em vigor em dezembro. TSE começa testes de segurança no sistema da urna eletrônica e você vai ver também. A ação da polícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, termina com pelo menos 9 mortos. Os corpos foram retirados de um manguezal. Em Campinas, no interior paulista, briga no trânsito gera cenas lamentáveis. Na Bahia, motorista embriagado avança com o carro em direção a várias pessoas em uma festa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a criação do chamado Vale Gás. A nova lei, publicada hoje no Diário Oficial da União, prevê ajuda na compra do botijão para famílias de baixa renda. A lei institui o programa Gás dos Brasileiros. As famílias de baixa renda poderão receber metade do preço final do botijão de 13 quilos. O valor será calculado pela média nacional do preço nos últimos 6 meses. A ajuda deve chegar a partir de dezembro e será paga a cada 2 meses. Terão direito as famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e que tenham renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, o equivalente a R$ 550. Idosos e deficientes que recebem o benefício de prestação continuada do INSS, o BPC, também terão direito. A nova lei prevê ainda prioridade no pagamento para mulheres vítimas de violência doméstica inseridas em medidas protetivas de urgência. O objetivo da nova lei é reduzir o impacto sobre os mais pobres dos recentes aumentos de preço do gás de cozinha. Segundo a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os reajustes somam mais de 30% neste ano. Em alguns estados, o valor do botijão de 13 quilos de gás ultrapassa R$ 130. Fica difícil, né? Que eu trabalho, eu ganho o mínimo, né? É uma coisa sem lógica. A gente hoje, a pessoa que vive sem salário, para mim, tem que cozinhar na lenha mesmo. A Suiane é diarista e se enquadra no perfil para receber o Vale Gás. Eu estou muito feliz porque eu tenho uma criança de 2 anos, já fez 2 meses que eu estou cozinhando na lenha, por conta que eu não tenho condições de comprar o gás. Hoje, durante um balanço da participação brasileira na COP26, o ministro do Meio Ambiente anunciou uma operação conjunta com o Ministério da Justiça para combater crimes ambientais. Joaquim Leite também comentou sobre o aumento de 22% no desmatamento da região amazônica. Disse ainda que o objetivo do governo é eliminar o desmatamento ilegal na região. Diante dos números inaceitáveis do desmatamento que foram anunciados na semana passada, junto com o ministro Anderson, de forma integrada, IBAMA, ICMBio, Força Nacional, Polícia Federal irão atuar de forma contundente para eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Vamos ter mais recursos, mais homens, seremos muito mais contundentes para atingir o principal objetivo dos nossos compromissos, que é eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia. O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje os testes públicos de segurança do sistema da urna eletrônica. Esta é a 6ª edição do teste público, que é realizado desde 2009, sempre um ano antes da eleição. Até o fim desta semana, especialistas em informática vão tentar violar o sistema de votação das urnas. Neste ano, a avaliação conta com um número recorde de 26 participantes e 29 planos de ataque ao sistema, que será usado nas eleições de 2022. O TSE já sofreu ataques. Nós sempre gostamos de enfatizar que as urnas nunca entram em rede. Portanto, mesmo que se derrube o sistema do TSE, Deus permita que nunca aconteça, ainda assim não há possibilidade de se fraudarem as eleições porque as urnas não são acessíveis remotamente. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro enfatizou a presença das Forças Armadas para a legitimidade dos trabalhos para o próximo pleito. O ministro Barroso, que é o presidente, emitiu lá uma portaria e convidou aí umas 10 instituições, 10. Entre elas, uma tal de Forças Armadas, você deve conhecer, né? Já ouvi falar. Para participar do sistema
das eleições do ano que vem. Então nós vamos participar da primeira fase, lá do código-fonte, até a sala secreta. Então não vai ter problema. O ideal é o voto no papel, impresso, o ideal. Mas agora fica quase impossível uma fraude, porque partamos do princípio que não haverá cooptação de militar nessa questão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a quebra de sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, que havia sido determinada pela CPI da pandemia. O pedido havia sido feito pelos senadores da comissão depois que o presidente fez relação entre as vacinas contra a Covid-19 e a AIDS. O ministro do STF afirmou que os parlamentares extrapolaram os poderes de investigação de uma CPI. Disse ainda que não há fundamento que justifique a medida determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Mais de 2.300.000 estudantes participaram ontem do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E neste ano, o tema da redação surpreendeu os estudantes. Em busca de uma vaga na Faculdade de Medicina Veterinária, Roberta, de 18 anos, achou as questões do primeiro dia do Enem trabalhosas. Eu acho que os textos foram bem mais longos, então eu acho que foi realmente um dia mais cansativo. Mas eu acho que eu consegui desenvolver bem. E como em todos os anos, 2021 também teve os atrasados do Enem. Em Cuiabá, um estudante quase perdeu a prova. Ele conseguiu entrar no local do exame segundos antes do portão fechar. Ontem foram aplicados os testes de humanas e linguagem. As questões traziam textos de autores como Machado de Assis, Guimarães Rosa e Lima Barreto, além da letra de canção Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho. Elas também trouxeram abordagens sociais, como o racismo no futebol e a erotização do corpo feminino. Mas o que surpreendeu foi o tema da redação: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu particularmente não esperava o tema, mas foi uma coisa que a gente deu para contornar. Conseguiu puxar alguns repertórios coringas para tentar sair bem e tentar tirar uma nota boa, né, para poder adentrar a faculdade ano que vem. Os alunos sentiram um pouco mais de dificuldade, né, eles vieram até me falar agora a respeito. A gente tem questões assim que facilitam muito a tangência do tema, né? Então, quando você tem assim invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, você tem palavras-chave aí, na verdade, que acabam induzindo ao erro, então acaba sendo um risco. Depois de um recorde na edição passada, o Enem voltou a apresentar um índice de abstenção próximo da normalidade. Por outro lado, a prova este ano conta com o menor número de inscritos desde 2005. Pouco mais de 3.100.000 pessoas se inscreveram no Enem. A maior parte das inscrições foi para o Enem impresso. Já para o Enem digital, o número de inscritos ficou em 68.000. A abstenção ficou em 26%. No ano passado, por causa da pandemia, foi de 51,5%. O Amazonas foi o estado com maior índice, 40,6%. No próximo domingo, os estudantes farão os testes de matemática e ciências naturais. Bernardo está confiante em conquistar uma vaga na Faculdade de Ciência da Computação. É mais a minha área do que linguagens e ciências humanas, então eu acho que eu vou ter mais facilidade do que eu tive nesse dia. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a prova do Enem está mudando. Ele negou, no entanto, qualquer interferência direta na elaboração do exame. Estão acusando aí o ministro Milton, né, de ter interferido na elaboração das provas. Olha, se ele tivesse essa capacidade, eu não teria nenhuma questão de ideologia nessa Enem, agora que teve ainda. Você é obrigado a aproveitar banco de dados de anos anteriores, você é obrigado a aproveitar isso aí. Agora, dá para mudar? Já está mudando. Você não viram mais a linguagem de tal tipo de gente, com tal perfil. Não existe isso aí. Agora, não tem mais aquilo. A linguagem neutra, não sei de quê. Não tem mais. Chegou a hora da gente conferir juntos a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Depois de alguns dias de tempo mais fechado, chuvinho e friozinho, a semana começou com sol e calor em praticamente todo o país. E ó, vai continuar assim, tá? Terça-feira de tempo firme em quase todo o Brasil, o sol aparece mais e com isso as temperaturas ficam mais altas também. E hoje, gente, um forte temporal atingiu a região de Anápolis, lá em Goiás. A água invadiu essa casa
impressionante a correnteza que se formou no local. Agora, mais impressionante ainda essa imagem aqui, olha, esse homem, ele escapou por muito pouco de ser atingido em cheio pela enxurrada no quintal de casa. Apesar do susto, ele saiu ileso dessa e passa bem. E atenção, viu, porque tem alerta ainda de temporal, chuva forte, volumosa, com trovoadas e vendaval nessa área em destaque aqui entre Goiás e o norte do Brasil. Brasília está na rota do temporal, amanhã chuva forte. Essa chuva começa a perder força na quarta-feira, mesmo assim o ar fica abafado. A máxima chega aí aos 32 graus. No sudeste teremos mais sol nos próximos dias, principalmente entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, onde o tempo fica seco. Destaque agora para a amplitude térmica, que é a grande variação de temperatura no mesmo dia. Ou seja, à tarde esquenta bem, faz calor, mas pela manhã e à noitinha a sensação de friozinho fica mais fresquinho. Mínima de 13 graus apenas em São Paulo, com máxima de 32. Em BH as temperaturas ficam entre 15 e 30 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 33 graus com tendência de alta. Em Floripa tem previsão de chuva, mesmo assim a máxima chega aos 30 graus. Agora terça-feira vai ser de muito sol e bastante quente em Campo Grande, máxima de 35 graus lá na capital do Mato Grosso do Sul. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.230.000 pessoas se recuperaram da doença, outras 176.000 estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 612.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. A partir de hoje, bares e restaurantes e eventos no Ceará que não exigirem o passaporte da vacina podem ser interditados e multados. Agora é assim. Quem frequenta as praias do Ceará, além do protetor solar, do chapéu e outros acessórios, não pode esquecer o passaporte sanitário. Acho que serve até como um incentivo para as pessoas que ainda não tomaram ou não completaram as doses para correr atrás de tomar. O documento passou a ser pedido no último dia 15, quando entrou em vigor a lei estadual que determina a exigência do comprovante de vacinação para a entrada em bares, restaurantes e eventos. As barracas de praia também estão na lista. Eu acho que a pessoa tem o direito de decidir se ela toma ou não a vacina. E o governo, tanto federal, estadual, municipal, ele não pode impedir o ir e vir da população. Nos primeiros dias, a lei teve apenas um caráter educativo, de orientação. A partir de agora, quem não exigir o passaporte da vacina pode ser autuado com advertência, multa e até interdição. Segundo a Secretaria da Saúde, o valor da multa só será definido após a análise do processo. A fiscalização é feita pela Vigilância Sanitária em parceria com órgãos municipais em todo o estado. Os restaurantes e barracas de praia visitados pela nossa equipe exigiam o passaporte. Algumas pessoas não têm o passaporte, não conseguem gerar o passaporte e acontece sim de os clientes não entrarem e irem embora. Mas, no geral, o maior benefício que a gente tem é o sanitário. A associação do setor é contra a restrição de acesso. Já trouxe uma perda de 20% no faturamento do setor, com algo terrível para o setor. O setor está muito fragilizado, ele já está há 20 meses com restrições e agora ele pode ser interditado e multado no momento mais difícil dele por conta de cumprir algo que é papel do poder público. Uma concessionária de Belo Horizonte é acusada de aplicar golpes na venda de carros seminovos. Os donos dos veículos afirmam que não receberam o dinheiro da negociação. Este homem começou a desconfiar que havia algo de errado quando um dos interessados em comprar o carro dele disse que o veículo não estava mais na concessionária. Foi então quando eu fiz contato com a loja, eles me falaram que estavam com a negociação bastante avançada, que o pessoal do jurídico iria entrar em contato comigo. Segundo ele, a negociação foi confirmada na ligação seguinte e a loja pediu um prazo maior para fazer o pagamento. O veículo estava avaliado em R$ 52.500. Então a gente começou a questioná-los e pediu que não era para entregar o veículo. E quando eu fui lá no outro dia, me falaram que o carro não estava lá mais,
quem comprou o carro também enfrenta problemas. O documento de transferência ainda está com o homem que colocou o veículo à venda. Esse é apenas um dos casos suspeitos de golpe envolvendo uma concessionária aqui de Belo Horizonte. As primeiras denúncias foram feitas há 3 dias. Inicialmente, 4 pessoas registraram boletins de ocorrência, mas o número de vítimas é bem maior. Este vídeo mostra o dono de uma caminhonete procurando o veículo na garagem da empresa. Aí, ó, os carros tudo da Autorrádio, ó, Hilux, SW4, Mercedes, Corvette, que ó, tá até com a plaquinha deles, ó. Em nota, a Polícia Civil informou que a divisão especializada em prevenção e investigação de furtos e roubos de veículos automotores apura os fatos. Hoje, agentes recolheram documentos, computadores, placas e chaves de carros na concessionária. Cerca de 10 vítimas do suposto golpe também estavam lá e acompanharam a movimentação. O dono da empresa não foi encontrado. Nossa equipe tentou entrar em contato, mas ele não atende ligações telefônicas e nem responde mensagens. Nas redes sociais, Matheus Ferreira gosta de ostentar. Fala que já foi pobre, passou fome e faz citações da Bíblia. Em alguns casos, o prejuízo de quem teve o carro vendido e não recebeu o dinheiro da negociação chega a R$130 mil. Pelo que eu já estou vendo nos grupos, é comprador brigando com o vendedor. Meu carro está com você, me devolve meu carro, aí eu não vou te devolver porque eu paguei para a loja e está ficando nessa situação agora. Nós vamos agora ao vivo para o Rio de Janeiro, porque 10 pessoas morreram, entre elas um policial militar, em um fim de semana sangrento que aconteceu em São Gonçalo, na região metropolitana da capital fluminense. Vamos agora então falar com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony, seja bem-vindo. Quais são as informações atualizadas que você tem sobre essa ação para a gente? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Bom, até agora 7 dos 8 corpos retirados do complexo do Salgueiro foram identificados. A polícia confirmou que 5 dos mortos nessa operação do BOPE tinham fichas criminais. Esses corpos foram retirados de uma área de manguezal dentro da comunidade pelos próprios moradores e testemunhas relataram que eles apresentavam sinais de tortura. Os policiais também apreenderam armas, drogas e munições. A ação do BOPE no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, começou no sábado, após o sargento da PM, Leandro da Silva, ser assassinado. Ontem, a polícia já havia retirado o corpo de um suspeito da comunidade. A Corregedoria da PM abriu um procedimento para investigar se houve algum desvio cometido pelos militares. Já o Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um procedimento investigatório criminal. A Promotoria de Justiça começou a ouvir moradores e um perito da instituição acompanha o exame dos corpos no IML. A Polícia Civil também investiga o caso. Vamos ver na reportagem do Rodrigo Assis. Os moradores retiraram os corpos que, segundo eles, foram encontrados em uma área de mangue da comunidade. Eu só vi quando o rabecão destaparam, aí eu vi meu irmão lá na ponta, porque eu não tive condição de ver o meu irmão. Fizeram muita maldade com ele, Milena? Muita crueldade. De acordo com testemunhas, as mortes ocorreram durante um confronto entre criminosos e agentes do Batalhão de Operações Especiais ontem à tarde. A polícia foi até o local depois de receber uma informação de que um dos bandidos que atacou uma equipe da PM no sábado estava ferido dentro da favela. Na ação, o sargento Leandro da Silva, de 38 anos, morreu. Para mim foi a chacina, porque a Palmeira é o último lugar. Então, para ter sido uma guerra, a polícia foi lá procurando guerra, foi lá procurando morte, foi lá para matar. Essa é a realidade. Por volta das 11 horas da manhã, um comboio composto por policiais civis, militares, membros do Ministério Público e agentes do Corpo de Bombeiros entraram na favela. O objetivo é fazer o resgate dos corpos e realizar uma perícia no local onde eles foram encontrados e, em seguida, encaminhá-los para o Instituto Médico Legal. A Polícia Militar informou que está apurando as circunstâncias das mortes. A partir do momento que foi constatado que o 7º Batalhão já não estava tendo capacidade operacional para impedir os ataques cometidos pelos marginais que operam ali no Complexo do Salgueiro, foi necessário o chamamento de uma tropa de operações especiais. Por conta do envolvimento emocional da tropa do 7º Batalhão com a morte do seu companheiro, essa tropa foi totalmente retirada do local e apenas os homens do BOPE operaram na região da mata. Uma ação necessária para que pudéssemos impedir que esses confrontos perdurassem.
Esta é a segunda ação policial neste ano que terminou com um grande número de mortos no Rio de Janeiro. Em maio, 28 pessoas morreram em uma operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, na zona norte da capital. Entre elas, um policial. Na Bahia, um motorista embriagado atropelou 18 pessoas em uma festa no interior do estado. Nessas imagens divulgadas nas redes sociais, um carro branco aparece atropelando várias pessoas em uma festa promovida pela prefeitura da cidade de João Dourado, região norte da Bahia. Logo em seguida, as pessoas que estavam no evento depredam o automóvel, que chega a tombar. Segundo a polícia, o carro era dirigido por um homem de 24 anos. Ele estava embriagado e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Em nota, a prefeitura da cidade informou que 18 pessoas foram atingidas. 17 foram atendidas no hospital municipal, com escoriações leves, e já foram liberadas. Apenas uma pessoa continua em observação. A prefeitura também lamentou o ocorrido e disse que está prestando toda a assistência necessária às vítimas. Em Campinas, no interior de São Paulo, uma briga de trânsito entre um motorista e um motoboy terminou numa confusão generalizada. As imagens são impressionantes. A discussão começa no semáforo. De repente, o motociclista agride o homem com o capacete e sai com a moto. Irritado, o motorista avança com o carro e atropela o motoboy. A troca de insultos continua e, mais uma vez, o homem joga o veículo contra o rapaz. Na tentativa de atropelá-lo, ele chega a bater o carro em um poste. Ele tá louco. Ainda dá marcha ré e quase atinge o motociclista. Sai daqui, sai, amor. Vai. Por fim, ele desce do carro e os dois entram em luta corporal. As imagens não mostram, mas outro motoboy que não tinha envolvimento na briga foi atropelado por um segundo carro que surgiu depois. A polícia investiga o motivo da discussão. Um dos motoristas já foi identificado e o outro segue foragido. Em Itapevi, na Grande São Paulo, 2 pessoas morreram durante um tiroteio em um bar. 2 criminosos chegaram em uma moto, efetuaram os disparos contra um homem que morreu na hora. Outras 4 pessoas foram atingidas. Uma delas também morreu. Os bandidos fugiram. Ainda não se sabe a motivação do crime. Fim de semana foi de muita velocidade na tela da Rede TV com a penúltima etapa da Stock Car Light. Olha só a festa de Lucas Couto após a corrida 2. Também não é pra menos, né? Ele ganhou em casa na cidade de Santa Cruz do Sul. Cara, eu não consigo nem colocar em palavras o que eu tô sentindo agora. É minha primeira vitória na categoria, ainda mais aqui em Santa Cruz. Não tenho nem o que dizer, pra falar a verdade. Pois é, Lucas, a última volta foi eletrizante. O gaúcho conseguiu segurar Rafinha Reis e conquistou a prova. Acelerando, Rafinha emparelha com ele, vai ser na bandeirada. Lucas Couto pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante. Que o troféu da corrida 2 em Santa Cruz do Sul é seu, Lucas Couto. Ausente do pódio no final de semana, Felipe Batista segue na liderança do campeonato com 303 pontos. A decisão da Stock Car Light será no dia 12 de dezembro em Interlagos, na capital paulista. O vencedor leva para casa a bolada de R$1.200.000. Nada mal, hein? E olha só essa cena inusitada registrada na zona sul do Rio. Ao sair de casa para ir a um estúdio de música, Roberto Carlos não percebeu que o seu carro, avaliado em mais de R$500 mil, estava com um tanque de gasolina na reserva. Sem combustível, o jeito foi o rei pegar carona com um dos seguranças em um carro bem mais simples. Para quem gosta de comer massa, olha, prepare-se, começou hoje em São Paulo a Semana da Culinária Regional Italiana. E além de agradar ao paladar, o evento também mexe com as emoções dos paulistanos. Tortelli di erbiti alla parmigiana é o nome do prato que está sendo preparado. Massa fresca recheada de ricota e hortaliças com manteiga e queijo parmigiano reggiano. Uma receita tradicional da região norte da Itália.
O chefe Maurício diz que para um bom resultado é preciso conhecer bem os ingredientes e a forma de preparo. Mas claro, depois de seguir o passo a passo, o prato pode ganhar um toque pessoal do chefe. Os italianos são verdadeiros mestres da culinária. São praticamente educados na cozinha, que, aliás, é o lugar mais importante da casa deles. Os italianos acordam de manhã pensando qual será o almoço, saem do almoço pensando qual será o prato que vai comer no jantar. É aquela história. Os italianos gostam de ganhar as pessoas pelo paladar. Em primeiro lugar, memória. La cucina della nonna, la cucina della mamma. E isso me emociona. São Paulo é considerada a cidade mais italiana fora da Itália. E agora, durante a Semana Regional da Culinária Italiana, olha, os paulistas vão sentir muito mais o sabor da Europa. Olha só que interessante, gente. Este aqui é um peixe vindo da Sardênia. É uma região banhada por mar. Junto com tomate e alcaparra, olha, o alimento fica muito mais saboroso. Como se diz em italiano, mangia che ti fa bene. São Paulo mantém uma unicidade. Somos o único lugar onde 20 restaurantes da cidade oferecem cada um deles um cardápio de uma região italiana para frisar as diferenças das diferentes cozinhas de verão, de inverno, outonal e com diferentes toques e sabores. Um menu na hora do almoço sai a partir de R$ 89,00 e no jantar a partir de R$ 139,00. O senhor Máximo é dono de um dos mais famosos restaurantes italianos de São Paulo e embaixador da Settimana Italiana. Ele tem um convite para você. Buon appetito a tutti, divertitevi, che la settimana è meravigliosa e dovete partecipare. Mai perdere la gastronomia italiana. Buon appetito! E uma última notícia, agora há pouco em Joinville, Santa Catarina, uma calçada desabou durante a apresentação que marcava a inauguração de Natal na cidade. Pelo menos 11 crianças e 19 adultos caíram de uma altura de cerca de 2 metros em uma galeria fluvial. As vítimas foram levadas para um hospital do município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite. E você fica agora com o programa Foi Mal, com Maurício Meirelles. Uma ótima noite para você. Até amanhã.